Depois de 6 jogos, a NBA coroa um novo campeão. Tá bom, não é exatamente novo, é um campeão muito antigo. Depois de 50 anos, Milwaukee Bucks está de volta no centro das atenções. Giannis Antetokounmpo, em especial, tá mais do que no centro das atenções. Ele é a cara da NBA hoje. Depois de uma peça de 50 pontos, 14 rebotes e 5 tocos, o cara conseguiu. O cara não só levou o Bucks ao título, como cumpriu a promessa que ele fez num hoje bendito tweet de 2014. Ele não ia abandonar Milwaukee sem antes ter um time do calibre de campeão. E de fato é o que aconteceu. E parabéns pro Bucks. E nesse episódio mais do que comemorativo, eu e Flavinho a gente perdeu um pouco a mão e talvez a nossa editora queira matar a gente ao final dessa semana. Porque além de episódio extra que foi lançado na véspera, né, do jogo 6, vocês vão ouvir agora aqui uma ode ao Bucks, ao Giannis Antetokounmpo, ao Coach Bud, a Chris Middleton, e é claro que eu, Otávio Ribeiro, e o Flávio Merencio, a gente ia passar sobre as narrativas desse jogo, o que a gente mais gostou, o que a gente gostaria de ter visto, e claro, a gente teve um crunch time pra lá de especial. Mas antes de você dar play no episódio, faz uma pausa, peraí. O de sempre. Tu até já sabe o que eu vou falar aqui, né? Se você ainda não escuta a gente toda semana, você tá perdendo tempo. Se você já tá escutando a gente, mas você ainda não assinou o nosso feed, meu amigo, você tá dando muito mole. Não perde essa oportunidade. Assina o feed, que assim que tiver episódio novo, vai estar lá no teu smartphone, direitinho, prontinho para você ouvir, só largar o play. Como é que você procura pela gente? Pô, a gente tá no 20º episódio, você já deve estar craque, você já deve estar careca de saber que é só você digitar lá no teu agregador de podcast favorito, Pads e Regatas. @Pads e Regatas também em todas as nossas redes sociais. No Facebook, no Instagram, no Twitter. Se você também for esperto, você pode dar uma olhada lá no nosso YouTube, assinar o sininho lá do nosso canal, porque os nossos episódios também são upados pela plataforma mais querida dos YouTubers brasileiros. Se é que você me entende. Bem, agora, depois do nosso tradicional jabá, estica essas pernas, pega o teu charuto Monte Cristo número 2, estoura o champanhe. Ah, mas não esquece de botar aqueles óculos, porque vem título, vem confete e vem glória. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Wow. Oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Pads e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Merencio. E eu sou Otávio Ribeiro. E chegamos àquele momento, é um momento de vitória, é um momento também de despedida, parece música, né? Cara, chegaram, tem uma despedida e tudo mais, é bem poético, mas poesias à parte, nós temos um campeão na NBA. Ele é o Milwaukee Bucks, então assim, tem que dar todos os parabéns ao Milwaukee Bucks. 50 anos depois, Flávio! Que seca. Já tivemos secas maiores, né, dentro de cidades esportivas, mas assim, o Milwaukee Bucks é o que a gente chama de realeza da NBA, porque era uma dos nomes, dos primeiros grandes nomes do início da NBA, né, cara? Ali quando a liga ainda era um adolescente. Então, pelo menos na minha conta, o terceiro maior jogador da história jogou pelo Milwaukee Bucks. Mas nós vamos abordar tudo que tem para abordar. A gente vai falar sobre Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks, a gente vai falar de tudo sobre o time que, apesar de tudo, sem desculpinha nenhuma, né? Porque todo mundo se machucou, teve gente dentro do Bucks que se machucou também, mas os caras hoje são campeões da NBA e sim, foi merecido, não tem asterisco, o título é legítimo. E eu sou o cara que acha que deveria ter asterisco no título do Toronto. Tá? É o título que não me entra na garganta. Mas esse é papo para outro podcast. Ah, não. Olha o gol. Não. A gente já está começando com polêmica, mas vamos manter o foco. Otávio Ribeiro, fala para mim qual que é o seu pensamento aí de abertura
que te chamou a atenção no jogo 1 e pode levar para onde você quiser. Flávio, meu irmão, a real é a seguinte, eu quero saber se você que curte jogar um dinheirinho, fazer uma apostinha aqui a colar, eu quero saber que eu tenho certeza absoluta que tu apostou 100zão em Jeff Teague sendo o primeiro point guard de Wake Forest a ser campeão da NBA, né não? Ele ganhou o confronto contra CP3. Que incrível, meu amigo. Como todo mundo imaginava já, né, Flavinho? Todo mundo já estava esperando. Claro. Jeff Teague. Mas, Flávio e querido ouvinte, primeiro de tudo, né? Que finais do caralho, com perdão da expressão, não tem outra palavra para dizer. Se a gente tava empolgado antes, se a gente ficou empolgado durante, eu ainda tô elétrico aqui. A real é essa. Melhores finais desde 2016, fato. Mas muito fato. Ok, eu tenho a minha discordância contra isso que você trouxe agora há pouco sobre esse título do Raptors, mas ok, eu aceito. Não foi lá aquelas coisas. A gente sabia que a partir do momento que o Kevin Durant se machucou, a gente perdeu ali a grande estrela, talvez, o grande embate que a gente estava esperando naquela série. Aqui não. Aqui a gente quase foi privado. Aqui no primeiro podcast sobre as finais, a gente estava conversando sobre a possibilidade do Giannis Antetokounmpo voltar em alguma maneira, de algum modo, talvez o quê? Com 50%, 60%, 70%. Quando a gente teve o final dos dois primeiros jogos, eu lembro que a gente conversou, Flávio, a gente falou, não, 70% do cara, e ele é um monstro, né? E aí a gente viu que o Giannis ainda estava aguardando ainda, né? A real é essa. A série inteira, Flávio, a gente foi tendo pequenos excertos. Olha só, esse cara aqui, ó, ele veio. Ele tá vindo. A grandeza já foi passada há muito tempo. Ele já tá, ele já tá correndo atrás do lendário aqui. E aí a gente pode dizer isso em vários momentos dessa série. Seja no fato dele ter voltado para o jogo 1, seja no fato daquele toco incrível em cima do DeAndre Ayton, seja naquela foto espetacular daquela ponte aérea do Drew para ele, que ele está sendo literalmente empurrado com as duas mãos, não uma, mas duas mãos no ar, e ainda assim ele consegue completar e enterrar aquela bola. Mas não, isso aqui, Flávio, não era bastante. O jogo 5, extremamente inteligente, do Giannis fazendo tudo o que ele precisava fazer, sem pontuar tanto assim, mas extremamente distribuidor. Esse jogo podia ser o melhor? Podia, mas não. Ele guardou ainda o restinho. Flávio, a gente começa aqui com o Suns liderando a série em 2-0, e só 4 vezes na história, até esse ano, até essas finais, isso aconteceu. O time está liderando por 2-0 e tomar a virada. Isso aconteceu em 69, com o título do Celtics. Isso aconteceu em 77, no Blazers e Sixers, que o Blazers ganha. Mas todo mundo sabe o momento que aquela série vira. Todas as séries que a gente está falando aqui, tem algum fato que acontece e acaba mudando a série. Talvez a gente tenha menos aqui do próximo time, que é o Heat de 2006, em cima do Dallas Mavericks, que rolou um apagão ali. Mas até mesmo 2016, quando o Cavs vira aquela série contra o Warriors, a gente ainda tem o soco do Draymond Green no saco do LeBron. A real é essa. Aqui não. O fato de Draymond Green ter perdido o jogo mudou a série. E tem sempre um momento faísca, né? Exato. Que desperta. Essa série do Blazers e do Sixers tem a treta famosa com o Chocolate Thunder, né, o Daryl Dawkins, que arruma uma treta com o Maurice Lucas, né, o The Enforcer do Blazers, né, o grande Maurice Lucas, e ninguém do time do Sixers vai lá para dar aquela moral pro Daryl Dawkins. Ninguém. E aí, quando os caras voltam do vestiário, a galera tá perdida. Ninguém mais confia em ninguém e o Blazers vira a série. Ganha aquele jogo e ganha aquela série. Aqui não. Aqui a gente teve só uma coisa. Aqui a gente teve só um cara que se impôs ainda mais. A gente sempre fala, no final das contas, é quem quer mais. Mas a gente sabe que a gente tem todo mundo ali querendo. A gente sabe que ninguém tem a certeza de que em algum momento na carreira vai voltar para aquele momento. E aí, Flávio, você separa o joio do trigo, né? É aqui que a gente separa os meninos dos homens. E o Giannis guardou pra gente, pra esse jogo 6, um jogo icônico. 50 pontos, Flávio.
Meu Deus, esse jogo... 14 rebotes, 5 tocos. O cara teve dos dois lados da quadra, Flávio. O cara pontuou durante a série e o cara toda defendeu. E, Flávio, 17 lances livres convertidos em 19 tentados. O cara... Flávio, novamente aqui, a gente estava antes de gravar aqui, a gente estava dando uma olhada nos números, é surreal. Ele tinha tentado 187 lances livres até esse jogo 6. 104 só que ele converteu. Isso é uma porcentagem de 55,6%. Eu fiz essa conta e eu refiz tirando a prova dos 9, tá, gente? Pode confiar. Pode confiar. Eu também fiz com calculadora, tá certo. No jogo 6, Flávio, o cara me acerta 89,5%. Se o Giannis não acerta aqueles 17, se ele tem uma produção padrão dele, se ele tem lá os 55,6%, talvez o Suns conseguisse roubar esse jogo em Milwaukee. Talvez o Bucks tivesse que voltar para Phoenix e talvez não fosse, né, tá aqui hoje, a gente não fosse estar aqui hoje comentando. Mas a grandeza aconteceu. Giannis trouxe tudo e mais um pouco. Agora a gente vai provavelmente falar do currículo dele invejável, né? Pra quem não ficaria com inveja, mas no final das contas foi um jogador que de fato quis mais e falou: a gente não perde isso aqui. Incrível, a gente testemunhou grandeza, a gente tem que aproveitar e na boa. Eu não sei você, Flávio, mas eram 3 da manhã, eu tava reassistindo o jogo já. É nesse nível de bom. 50 pontos para fechar uma temporada. Amigo, o grego manda em tudo e mais um pouco. Pads e regatas e gregos. Um abraço. Otávio Ribeiro, mais uma vez, trazendo pra gente o papel que ele faz muito bem de historiador do nosso podcast. Então, o nosso Ben Simmons daqui da casa, Bill Simmons daqui da casa, Ben Simmons... de desagravo. Ó, o ato falho. O Ben Simmons joga na Filadélfia, obviamente, mas é um jogador muito querido por mim. Eu sou, inclusive... pelos meus amigos, eu sou dito como defensor de Ben Simmons. Mas é o Bill Simmons. Chamamos! É o torcedor da Philadelphia pira. Ele é o Bill Simmons da casa. E eu acho que o papo sobre a grandeza ele é um papo importante para a gente começar a minha fala. Porque... às vezes, a gente tem muitos dados hoje em dia, né? A gente tem muitas estatísticas, a gente fica olhando, mas porcentagem, 80%, 60%, não sei o quê, e tem validade trazer isso para a discussão, porque faz parte, e a gente tem que comparar a grandeza histórica e estatística de Giannis Antetokounmpo. Então você disse a statline dele. O cara fez 50 pontos em um jogo 6. Mas mais do que um jogo 6, né? O que é importante é que ele fez 50 pontos em um jogo de definição de série. E isso é o que diz a grandeza, né? A performance lendária desse cara. Mas às vezes faz sentido para mim, para mostrar um pouco de dualidade aqui no Pod, a gente fazer um exercício de reflexão sobre o que você está vendo. Então, querido ouvinte, hoje foi o que eu passei o dia todo pensando sobre o que eu estava testemunhando quando eu estava assistindo aquela performance. E ela foi ficando melhor e melhor e melhor e melhor. E eu vou contar para vocês uma viagenzinha, fiquem comigo por um segundo, que é o seguinte: o Milwaukee Bucks começou com tudo. Eu falei antes do jogo que no nosso podcast, que a gente ia ver o melhor esforço de todos os lados, então para mim esse seria o melhor jogo, apesar de o jogo 5 ter sido um jogaço. E aí o Milwaukee começou quebrando tudo. E aí eu falei assim, o meu pai me mandou uma mensagem falando assim: acho que a vaca tá querendo deitar. Eu falei assim, que é uma expressão, né, do nosso querido comentarista narrador, né? A gente usa bastante, né? O Everaldo Marques a gente usa aqui, mas outras pessoas também utilizam, então para dar o crédito aí para todo mundo da ESPN. E o Everaldo Marques, Romulo Mendonça, somos fãs. Paulo Antunes, se quiser vir também no podcast, a gente aceita. Mas
veio pro segundo quarto, eu falei assim, caraca, como é que o Suns vai tomar esse soco no queixo? E aí, só deu Suns. Foi um espelho do primeiro quarto. Então, primeiro foi de 29-16 Milwaukee, segundo quarto foi 31-13 Suns. Falei assim, Só nesse esse é o jogo. Quarto, Flávio, são 20 pontos do Giannis. O Giannis pontuou mais do que o Suns. Mais do que o Suns inteiro. Né? Exato. E eu falei, cara, esse é o jogo que eu queria ver. Esse é o jogo no halftime. Esse é o jogo que eu queria ver. E aí o terceiro quarto foi exatamente como eu queria ver. 35-30 para cada um. Só que o que esses pontos não mostram, antes da gente entrar no último quarto, é que Milwaukee, o jogo era de Milwaukee. Milwaukee estava ditando as regras do jogo. E você olhava, no placar estava empatado. E às vezes, não é sempre, mas às vezes no basquete, o melhor time deixa o time inferior ali, e aí, como todo mundo na NBA joga muito bem, às vezes os caras acertam a última bola, quem acerta a última bola vence, obviamente, né, Flávio? Pra falar o óbvio aqui. Mr. Obvious. Mas é porque isso acontece, cara. Sabe uma comparação para os nossos ouvintes que gostam de futebol? Sabe aquele teu time que é claramente superior e aí tá jogando com um time, sei lá, contra o CRB na Copa do Brasil? E é 0-0, teu time colocou já 5 bolas na trave do CRB. Aí o CRB, 48 do segundo tempo, tá indo pro pênalti, o CRB joga um chute na lua e o maluco mete de cabeça. Todo troncho bate em 3 pessoas e entra a bola. E teu time perde, teu time é eliminado da Copa do Brasil. Copa do Brasil isso acontece direto. Então, cara, eu achei assim, cara, o Milwaukee tá dando mole. Esse é total um exemplo do São Caetano, nosso time do coração aqui do podcast. Um abraço, Zulão. Um momento a São Caetano aqui que a gente gosta. Mas eu achava assim, cara, o Milwaukee tá dando mole. Porque o momento do jogo tá claramente para Milwaukee e o Suns tá ali. O tempo todo eu olhava e o Suns estava empatado com o jogo. Então, ou seja, o Suns não iria embora. Se o Milwaukee não quisesse ganhar o jogo, o Suns não ia embora. Eles não iam desistir, apesar de tantas porradas do Giannis Antetokounmpo. E esse foi um clássico caso, isso não acontece sempre, mas em performances históricas isso acontece, onde o cara falou assim, não, a gente não vai perder esse jogo. E acabou. Quando o Giannis decidiu que a gente não vai perder esse jogo, esse foi o mesmo cara que tava chutando 50 aí, Tavinho? 54 ponto... 55,6%. 55,6% de lance livre. E aí o cara me acerta 17 de 19 no jogo decisivo. Que é pressão maior do que isso. Na hora que o sapato aperta e que vêm os grandes jogadores. Não, o Giannis não podia passar mensagem nenhuma outra que fosse 50 pontos com 17 de 19 lances livres feitos depois dele ter sido criticado os playoffs inteiros sobre isso. A contagem. Né? A contagem em Atlanta, cara, isso virou uma coisa. E olha a fortitude, né? A força mental desse cara para poder fazer tudo isso, essa performance nas finais de uma NBA, no jogo decisivo, e ele sendo o agente impactante da mudança decisiva para o Milwaukee. E aí, quando a gente falou no último episódio, eu falei assim, cara, quando o Jrue Holiday roubou a bola do Devin Booker, eu falei assim, eu tô vivenciando um momento histórico. É daqueles momentos raros onde você sabe, você sente de alguma forma que você tá vivenciando um momento histórico. Pode falar. Isso, eu quero te perguntar, Flávio, se você não teve essa sensação aí logo no começo do jogo, né? No toco, seguido do ele correndo a quadra inteira e infiltrando e metendo aqueles 2 pontos, já ditando, né, o ritmo do que ia ser. Tu também teve essa sensação que a partir dali tu falou, ok, game on. Eu achei, cara, o jogo todo, eu falei assim, não é possível esse cara estar fazendo isso. Porque eu não via esse tipo de dominância em um jogo desde o Shaquille O'Neal.
E olha quanta gente que eu tô deixando de fora, cara. Eu tô deixando de fora LeBron, eu tô deixando de fora Tim Duncan, eu tô deixando de fora Kobe Bryant, eu tô deixando de fora... Escolhe o seu, Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, escolhe quem você quiser. Steph Curry, Allen Iverson. O Steph Curry, ele chega perto, porque o Steph Curry, quando tem o hit check, você fala assim, meu Deus do céu, ele vai chutar do outro lado da quadra e vai acertar, sacou? Mas não tem o efeito de dominação física que tem o Giannis Antetokounmpo, no sentido do seguinte, galera, se a gente colocar 2, 3, 4, 5 malucos nesse cara, não adianta, porque esse cara ele vai pra cima e ele vai fazer a bolinha dele lá que tá a 2 passos da cesta e que vai ser 80% de aproveitamento. Então, assim, isso pra mim, cara, eu não me lembro e eu fui ficando arrepiado à medida que eu fui pensando, caraca, ele vai pra 50 pontos. Ele vai para 50 pontos na final de NBA. Geralmente isso acontece numa terça-feira à noite, o Tavinho vendo o jogo do Kings, sacou? Geralmente é o De'Aaron Fox dentro do Kings com um jogo que não tá valendo nada contra o Cleveland Cavaliers. E aí, não sei quem lá fez 50 pontos. Mas não, cara, 50 pontos no jogo 6, definição da NBA. Então, pra mim, cara, o que a gente tava vendo era a coroação de um atleta que tem um currículo invejável, né? Ele, jogador mais evoluído, né, da NBA, né, o Most Improved Player. Ele tem Defensive Player of the Year, né, o jogador defensivo e MVP. Depois outro MVP. E ainda assim era desvalorizado porque não tem o título. Porque não consegue levar. Porque sai antes nos playoffs. Uma coisa que ninguém fala quando falam isso é que todo mundo sai nos playoffs até você ganhar. A não ser que você seja o último a ficar, você sempre vai sair nos playoffs para alguém. Isso não deveria necessariamente ser contar toda a história sobre a grandeza de um jogador. Mas eu vou te contar sobre esse jogador aqui que eu tô falando. Eu tô falando que esse é o cara que entrou na NBA, ele até tinha a altura. E isso é algo que ele realmente, geneticamente veio. Mas, já veio dele, né? Então, mas o cara já geneticamente privilegiado. Então você tá me falando que os 25 quilos que esse cara colocou na carcaça, trabalhando no jogo dele... Não existe! Você vai falar que isso, pra mim... Detalhe, sem perder mobilidade, sem perder agilidade, sem perder o talento dele, o que faz dele grande. E você vai falar pra mim que esses 25 quilos que ele colocou não foram mérito do cara. Então, assim, hoje é um dia muito difícil pra você que tá ouvindo a gente, e você que é um hater do Giannis Antetokounmpo, porque é muito difícil odiar o cara, mano. Não tem como. Odiar no sentido de, você não gostar dele, né? Não odiar por outros motivos. Mas, cara, é muito difícil, Tavinho. Não tem como, Flávio. A real é essa, né? Quando a gente chegou e teve aqueles reports, eu acho que ainda era comecinho de 2014, parece que o Giannis Antetokounmpo, né, cresceu 3 inches, né? Ele saiu de 6'8", né? Ele saiu ali de 2,3 metros para 6'11". E aí tu pensa, não, peraí. O cara essa altura de center. Ele cresceu 8 centímetros? Tudo bem, né? O cara tá com 19 anos. Ok. O cara é muito magro, né? São 196 libras. Flavinho, são 196 libras no ano de calouro. O cara tá operando aí o quê? Na base do 242, 245? E é o que você falou, sem perder absolutamente nada. Tu foi cirúrgico, irmão. Foi a coroação, né? Porque, apesar disso tudo que a gente foi vendo ao longo da série inteira, apesar dele ter voltado depois daquela lesão, apesar do toco, apesar da alley-oop, apesar dele estar comandando o time, né? Sendo o líder real, o líder espiritual quase da parada, apesar disso tudo, a gente não via nenhum reconhecimento dos pares dele na NBA. Se fosse o LeBron James, se fosse um Kevin Durant, foda-se, se fosse um Kyrie Irving tendo os playoffs que o Giannis Antetokounmpo teve, a liga tava perdida no Twitter. E eu fiquei muito feliz em ver isso acontecendo ontem. A real que ontem foi distribuição de amor pro Giannis de
todas as maneiras possíveis. E quando você fala, Flávio, que é difícil a gente imaginar como é que sobrevive, né, um cara que odeia o Giannis Antetokounmpo hoje, é porque, de fato, né, Flávio, não tem o que fazer. É progressão do ano 1 ao ano 7. E aí, quando você acha que não tem mais para onde o cara subir, ele continua subindo. Flávio, esse cara que começou, né, que teve no ano dele de Most Improved Player média de 17 pontos por jogo e 8 rebotes por jogo, o cara consegue ainda assim continuar crescendo na mesma proporção. Você se lembra, Flávio, que no ano que ele foi MVP, o primeiro ano de MVP dele, tinha gente que defendia um segundo Most Improved Player para ele? É esse absurdo que a gente tá falando aqui. Porque fazia sentido, né? Mas o que eu quero dizer pra você, querido ouvinte, é o seguinte: se eu falasse pra qualquer jogador que o seu terceiro melhor jogo vai ser 40 pontos e 13 rebotes nos playoffs, eu falo assim, não, você tá de sacanagem. Porque isso é verdade, isso aconteceu. Aconteceu nesses playoffs aqui. O que vocês estão vendo é uma série estatisticamente grande, lendária do Giannis Antetokounmpo. Números que a gente... O pior jogo dele foi o jogo 1, onde o cara fez 20 pontos. A gente que nunca vai fazer 20 pontos na NBA na vida. Tá? Então, assim, vindo daquela contusão que a gente já falou aqui várias e várias vezes. O que a gente viu, e essa é a parte importante que eu preciso que você se lembre, para todo mundo que foi hater do LeBron James, para todo mundo que não aproveita, que tem dificuldade de aproveitar a grandeza que você tá vendo, porque ela, ou o cara derrotou o teu time, ou você curte um outro jogador melhor do que esse, ok, beleza, você tem o direito de gostar. Mas o que a gente acabou de vivenciar no jogo 6, com 50 pontos, para ser campeão da NBA e MVP das finais, ele tá na companhia de 3 outros jogadores, somente 3, tá? Só para vocês saberem, que é Michael Jordan e Hakeem Olajuwon, como um dos 3 jogadores a ganhar MVP, Finals MVP, NBA Defensive Player of the Year, e ele também tem ainda o Most Improved Player. O que a gente está vendo, e vem comigo, abraça a grandeza, é o maior jogador da liga em atividade. É isso que a gente acabou de vivenciar. Se você não tá falando isso comigo hoje, significa que você tá apegado a uma ideia do seu jogador favorito, e olha que eu sou um dos maiores fãs de LeBron James, e você não tá querendo soltar dessa ideia, você não tá pronto ainda. Tudo bem, eu te espero. Mas se você fizer igual o Tavinho, se você tiver 3 da manhã do dia de hoje, tiver sem fazer nada igual o Tavinho, vai ver o jogo de novo. Porque ele vai te arrepiar e ele vai te convencer de que ele é o melhor jogador da liga em atividade. Então, meu recado para você e até pro Flávio do futuro é: aproveita a grandeza, cara. Você está testemunhando a grandeza. Que bom que a gente tem esse tipo de cara. A liga está em boas mãos. E eu gosto muito do fato de ele ter um coração gigante, ser o tipo de superestrela que é egoísta, não é egoísta, que consegue deixar a bola para outros jogadores também brilharem. E eu fecho a minha fala com o seguinte: PJ Tucker é campeão da NBA. Ele já era campeão e rei dos calçados, dos sneakers. Mas agora PJ Tucker é campeão da NBA. Shout out pro Filé, dos maiores fãs de PJ Tucker, de OG. Filé com fritas. Grande abraço, Filé, salvo engano, que ganhou uma grana, pelo que meus informantes disseram, quando o PJ Tucker foi o MVP, né, do campeonato israelense lá em 2008, né? Então, isso assim, é o que reza a lenda, entendeu? Isso aí é o que reza a lenda, né? Isso é o que reza a lenda. Mas é um cara que, 10 anos atrás não tava na NBA. O cara tava brigando para não ser rebaixado para a Série A2, Flávio. Em Montenegro era onde? Não sei. Teve Montenegro, sim. Foi um dos lugares onde ele jogou. Mas, cara, o PJ Tucker é o recado para você que acha que só tem espaço para ter estrela, né? O PJ Tucker é campeão da NBA.
a gente tem uma família importante, que é importante dizer que todos os integrantes da família Antetokounmpo são campeões da NBA hoje. Então, não tem mais almoço chato. Entendeu? Não tem mais o que falar. Que maneiro ver que a NBA está em boas mãos. Que finais. A gente teve a pandemia, o final da pandemia atrasou a temporada. A gente começou um pouco mais cedo. Bolha, não bolha. Que maneiro que a gente teve uma final tão legal. Mais legal até para mim do que a do ano passado. E sem dúvida. Totalmente merecido pro Milwaukee Bucks. Não foi o título mais difícil da história, LeBron. Olha o gol. Essa. Flávio, isso que você falou, só pra gente ainda fechar aqui do Antetokounmpo, né? Acho que você me perguntou isso, na realidade, alguns dias atrás, no privado até, se era o melhor cara da liga, né? Se era a cara da liga. Eu acho que eu ainda respondi para você que era difícil a gente botar ele na frente do Kevin Durant, porque apesar dele ter ganhado o confronto com o Kevin Durant, eu ainda achava que o Kevin Durant tinha ganhado o confronto pessoal contra o Giannis, mas eu acho que agora não tem, por enquanto, até pelo menos a bola subir para a próxima temporada, eu não vou nem mais participar de nenhuma discussão quanto a isso. A galera tá levantando, né, aí, né, o currículo do Giannis aos 26 anos, né, e o que ele pode fazer ainda, né, o cara ter tudo isso no currículo dele que você já tinha listado, né, isso sem contar com as participações em times ideais, time ideal de defesa, né, um MVP de All-Star, mas tem uma coisa que é incrível, Flávio, porque o número, a real é essa. A gente sabe que títulos não vêm com a velocidade que a gente espera. A gente entende que até um LeBron James embarcar no Heat foram 8 anos com perdão da expressão aqui, nossa, tá muito X-rated aqui o episódio, mas são 8 anos de raspar o cu na ostra. A real é essa. Raspar o cu na ostra, mano. Kevin Durant, idem. Kevin Durant tirem as crianças da sala. Kevin Durant vendeu a alma ao diabo e vai viver pro resto da vida dele sem ter o amor que o Giannis está recebendo hoje. E ele vai ter que viver para sempre com isso. E a gente entende que 27 talvez seja a idade. A partir dos 27 anos os caras conseguem o break-even, né? A real é essa, os 27 anos é ali, tá estabelecido. E o Giannis fazer isso com 26 não é indício, Flávio, de que ele é o único. Ele não é o primeiro. E aí aqui eu quero trazer 4 nomes para ti que são legais de serem ditos, né? A gente jogou ele ali naquele grupo com Hakeem Olajuwon e Michael Jordan, né, sendo um dos 3 integrantes desse seleto grupo de MVP, Finals MVP, Defensive Player of the Year. Mas tem um fato que eu queria trazer. Campeões jovens, Flávio. É claro que a gente tem aqui um Kawhi Leonard da vida, em 2014, Finals MVP. Ok. Mas eu quero trazer para nomes mais antigos, tá? Nomes mais seminais. O Magic foi campeão em 80 com 20 anos, jogando um jogo 6 como center. Substituindo o Lou Alcindor, o carinha do Jabbar. E ainda assim ele correspondeu com 40 pontos também. Meteu 15 rebotes, 7 assistências. Tim Duncan, em 99, é Finals MVP com 23 anos de idade. Karim, em 71, pelo Bucks, é campeão com 24 anos de idade. O Larry Bird, em 81, apesar de não ser o Finals MVP, é campeão pelo Celtics. É nessa galera aqui que a gente tem que botar o Giannis. É dentre esse grupo aqui de jogadores seletos. Então, quando você fala aproveita a grandeza, a real é essa. Não tem. Se você ainda tinha alguma coisa contra o Giannis Antetokounmpo, só torça para ele continuar evoluindo. E o mais assustador de tudo, Flávio, é pensar que ainda tem espaço para isso. E ainda tem espaço para ele melhorar, né? O que é bem perigoso, né? Se ele hoje é 70%, 80% de tudo que ele pode ser, né? É bem perigoso, porque ele ainda tem claras oportunidades de melhoria, mas nessas finais ele jogou
pelas fortalezas dele. Então ele está sendo muito elogiado por isso, porque ele não tentou ser um jogador de perímetro. Apesar de ele ser 3-14 antes daquele jogo e tá acertando bola de 3 nas finais. Ele não tem medo de chutar essa bola, mas prossiga. A real é que, de fato, o Flávio, a gente vai voltar na palavrinha da moda, né, aquela tal da resiliência, mas eu achei do cacete, Flávio, e aí aqui saindo um pouco até das quadras, mas não tem como não achar do caralho também. Opa, perdão, desculpa, Aninha. Tirem as crianças da sala. Mete o pi, Aninha. A real é que não tem como você não também, se não for por nada, se não for pelos 50 pontos que o cara mandou, se não fosse pelas estatísticas que desde Shaq a gente não via acontecendo, se não fosse pela dominância, fosse pela conferência que ele deu, né, pela press conference que ele deu depois que acabou, né, o jogo, né, depois do jogo 6. Quando ele entra ali naquele púlpito e ele fala: independente de quem você seja, aonde você esteja, o que você faça, eu gosto das finais de NBA por isso, sabe, Flávio? Porque no final das contas a gente tem esses momentos. A gente tem um momento do Kevin Garnett percebendo que tudo é possível, sabe? A gente tem um momento do Giannis falando: acredite nos teus sonhos. É super chavão, fica um super papo de coach. Mas esse cara, Flávio, há 10 anos atrás o cara tava vendendo óculos na rua. Isso a é real surreal. É essa. Isso é surreal. Quando a gente vê, você mandou no grupo, Flávio, da gente ali, quando a gente vê uma entrevista dele naquele Draft Express, quando o Draft Express nem tinha sido vendido ainda para ESPN, você vê um menino super candid, né, super dócil, falando quais são as expectativas, os sonhos. E Flávio, em 2013, fevereiro, ele ainda tava falando: quais são os seus planos? Sei lá, eu quero jogar na NBA, eu quero ser um jogador na NBA. Se eu conseguir, eu vou ser draftado agora. Se não, passar um ano na Espanha e depois me lançar na liga mais famosa do mundo. 4 meses depois ele estava sendo draftado para jogar na NBA. Eu me lembro do Giannis Antetokounmpo no pré-draft, cara. Era isso que eu ia te perguntar. Você sempre fala do scout lendário, né? Fala mais sobre. Cara, eu me lembro do Giannis como se fosse hoje. O draft de 2013 foi um dos drafts que eu mais estudei na minha vida, assim. Então, o draft tinha um... Pra tu ver que o Cabra gosta. Eu gosto demais, assim. Pra mim na época do Natal, é a época do draft das duas ligas, mas eu gosto mais da NBA do que da NFL. Eu já falei isso aqui pelo controle que você tem, assim, de previsibilidade da galera. Eu vejo que quanto mais tempo você estuda a galera, a imagem vai ficando um pouco mais clara. Tanto que às vezes, e eu não trabalho pra NBA, então assim, mas às vezes eu olho assim e falo: esse cara aqui, irmão, não dá não. E os caras da NBA, que ganham pra isso, né, cometem os erros que eles cometem. Mas tem interesses aí por trás em ligas de simulação, que inclusive, querido ouvinte, Flávio está nas finais do leste. Eu estou nas finais do leste, do Fantasy. É uma história para ser contada. Isso é o papo outra cerveja, como eu costumo dizer. Mas, cara, o Giannis Antetokounmpo naquele draft, ele era o único prospect. Todo draft tem um prospect que pode ir no top 5, top 10 ou top 25 que ninguém estranharia. O Giannis Antetokounmpo era isso. Era o prospect que tinha gente que falava assim: meu Deus do céu, ele pode ser o melhor jogador. Tinha gente que falava: não, meu Deus, é um lixo, porque a competição dele, ele tá jogando contra jogadores do ensino médio. E aí eu fui procurar, né, os vídeos, né? Geralmente os vídeos da galera do draft, essa galera já tá jogando profissional há muito tempo. O cara já tá jogando na liga, na Euroleague, o cara já tá jogando desde os 16, porque lá eles profissionalizam mais cedo, né, e tal. Ou o cara tá jogando no college, ou o cara tá jogando numa liga mais obscura, sei lá, da Rússia, da Lituânia, igual o Lamelo e tudo mais. Mas esse cara, ele tava jogando numa... Pensa aí uma terceira liga da Grécia, entendeu? Era ele
e uma rapaziadinha que não tinha nada a ver com ele do ponto de vista atlético. Tinha Então, contador? assim, tinha contador ali também. Contadores estavam torcendo. Mas um salve para todos os contadores do nosso Brasil. Amo vocês. Mas você olhava e falava assim, esse cara... Primeiro, a imagem era horrorosa. A qualidade da imagem parecia que estava num Windows XP de 2004, entendeu? Sabe aquele vídeo que você abria, que você levava 5 dias para baixar, aquele videoclipe do Blink-182? É esse tipo de vídeo que a gente estava falando, entendeu? A gente estava falando de um filme piratão, só que de um jogador de basquete, entendeu? E esse era o mesmo vídeo que os scouts da NBA estavam vendo, a galera que não conseguiu ir lá ver, porque a galera nem queria ir ver esse cara. Porque o maluco tá jogando contra a gente de ensino médio, de nível de ensino médio, de talento. E aí, eu falei assim, cara, não, era muito difícil de avaliar esse cara. Porque o cara realmente é muito rápido, ele é alto, né, é franzino ali, mas, pô, passadas largas e tudo mais, ele faz coisas que realmente impressionam, mas comparativamente, você não sabe se é tipo se você botar um jogador profissional para jogar com o cara do sub-20. O cara vai sobressair muito e você vai achar que o cara é 100% melhor do que essa galera, que o cara é craque e tudo mais. Então você não sabia se era viés comparativo ali. E era isso que a gente tinha para avaliar o cara. O cara era um cara alto, muito alto. E lamba os beijos. Assim... Ele era um cara mais alto do que um small forward, né? Do que uma posição 3 da NBA. Era um cara que tinha passadas largas, atlético, enterrava a bola e tinha handles, né? Ele batia a bola como um armador. E fazia só jogadas de coast to coast, né? Que pega o rebote, vai até o outro lado e dunk. O time dele devia ganhar de 200-4, porque o cara estava em todos os lugares da quadra, mas ela pelo nível de competição. Então, tinha muitas divergências de opinião com esse cara. Então, esse cara, se ele fosse na pick 7, a galera ia falar, pô, que loucura, porque você não tem muita experiência desse cara. Né? Ele tinha acabado de virar profissional ali e tudo mais. Ele estava ali no limite de idade. E o Milwaukee Bucks surpreendeu todo mundo quando pegou ele ali no meio do draft. E, cara, ainda assim teve muita gente, falando mal dessa pick. Porque você não tem segurança nenhuma para gastar uma pick no meio do draft, sendo que você tem pessoas que disputaram Final Four, que disputaram a Euroleague, pessoas com hype muito grande sendo construído há 5, 6 anos, e aí um grego que vai aparecer do nada com uma imagem horrível, você não pode ver o nível de competição que esse cara joga, e aí o Bucks vai pegar esse cara? E esse é o cara que tá fazendo 50 pontos nas finais. Então a história de Giannis Antetokounmpo desde o draft, ela é absurda, ela é de filme, ela vai virar filme com certeza. Porque a gente nunca viu nada parecido com isso. Pique 15 e é isso aí, e vamos, e a gente vai abraçar esse cara aqui porque a gente acha que ele pode ser muita coisa. Só que eu preciso falar para vocês que a maioria dos projetos que os caras do draft compram, os riscos que os GMs dos drafts compram, eles não voltam com retorno. Mas esse é um dos casos. O caso do ano passado, para referência, para a galera que está acompanhando a NBA agora, é o Alexei Pokusevski, que é do Oklahoma City Thunder. Ele era a mesma coisa, ele disputava a 2ª ou 3ª divisão russa. Ele era um cara que tem altura de center, ele era mais alto que alguns centers da NBA, que muitos centers da NBA, na verdade. Só que ele matava a bola de 3, ele gostava de jogar no perímetro, e sabia bater a bola como um armador. Então tem horas que você olha e vê assim, meu Deus, eu nunca vi nada parecido como isso, mas ele é muito franzino e tem horas que você fala assim, meu Deus, ele vai ser engolido por centers da NBA. Então tá aí histórias de draft, mas a gente ainda vai falar muito de draft aí. A gente tá chegando nesse momento, tá chegando no meu Natal, o maior tempo do ano. É sempre bom, Flávio, lembrar que se a gente ri, né, do Frank Isola falando que o Bruno Caboclo estava 2 years away from being 2 years away, 2 anos distante de estar 2 anos distante de virar uma realidade na NBA,
essa piada surge em cima do próprio Giannis Antetokounmpo, que quando o Giannis Antetokounmpo é selecionado, né, pelo Bucks em 2013, o Isola solta essa frase pela primeira vez. Ele tá há 2 anos aí de estar pronto mais ou menos para a liga, mas ok, tá na curva de projeção. O Ryan Russillo, né, que a gente adora, que é ex-ESPN, atual The Ringer, teve uma oportunidade de bater um papo com John Hammond, né, que era o general manager até então do Bucks, e ele perguntou, tá, me diz aí então. O John Hammond junto com o Flávio foram as 2 únicas pessoas que viram, obviamente, né, esse tape do Giannis. Ninguém conseguiu. A galera que tentou ver, Flávio, a real é essa, a galera que tentou ver, viu a qualidade e falou, não, eu não mereço isso. Foda-se, não vai ser nada. Vou pegar outro prospect pra ver. Porra, Giannis Antetokounmpo, como diria o nosso finadíssimo e queridíssimo, né, David Stern. Os caras não quiseram ver isso. Mas a real foi, o John Hammond, quando o Russillo perguntou pra ele qual era o mindset da escolha, ele falou, é 15ª escolha do draft, sabe? Fuck it, vamos lá, vamos pra aposta. E no final das contas é o que você falou, né? Quando isso aí dá certo? É bem raro, é bem difícil. Então, eu me lembro de ter visto, eu não me lembro agora se foi no The Athletic ou se foi no próprio The Ringer, uma matéria falando que o Giannis é a maior história do draft, né? Esse ano eu achei legal que, no final das contas, né, Flavinho, a gente teve 2 baita histórias levando os 2 principais prêmios, né, da NBA, o MVP com a 42ª escolha do draft de 2014 no Nikola Jokic, e agora o Giannis, né, concluindo essa ascensão a... Não é nem estrelato, né, cara? A constelação inteira dele. Essa performance foi pra lenda, cara. Eu vou jogar aqui pra você, e aí eu já vou abrir o nosso Crunch Time já, mas eu vou falar o seguinte, eu vou jogar algumas estatísticas pra você, porque você é o cara das estatísticas, mas aí eu também fiz a minha pesquisa. Então é o seguinte, eu tenho as médias de Giannis Antetokounmpo pra você. 35 pontos, 13 rebotes, 5 assistências, 1.2 roubadas de bola, 1.8 bloqueios, tocos, 61,8, quase 62% da quadra. Primeiro jogador a ter em média 30, 10 e 5 com 60% de arremesso em uma final da NBA, e ele fez isso tudo em um joelho hiperestendido. E ele é o primeiro cara a ter em média em todos os playoffs, porque essas são as médias dele nas finais da NBA. Agora eu vou falar para você a média dele dos playoffs. Ele foi o primeiro jogador na história da NBA a ter em média pelo menos 30, 10, 5, 1 e 1, sendo uma steal e um bloqueio, né, uma roubada e um bloqueio, e 50% de arremesso da quadra numa pós-temporada. É uma pós-temporada histórica. Mas eu não acabei. Somente 3 jogadores têm 2 MVPs de temporada regular e 1 MVP das finais, que são Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan e Giannis Antetokounmpo. Esse foi um stat trazido pelo meu parceiro João Vitor. Um salve aqui para ele. É um baita stat. E ele fala também que ouve a gente direto também, João. E ele fala que na época do Bill Russell, o Bill Russell até tinha o melhor jogador, mas ele não tinha MVP das finais, porque até o nome do MVP das finais é o nome dele. Então, assim, não existia o prêmio de MVP das finais, mas ele teria, com certeza, ele também estaria nessa lista. E eu gostaria de dizer para você... Só me traz de volta aqui, Flavinho. Tim Duncan, Giannis... Kareem e Giannis. Jesus do céu. 2 MVPs de temporada regular e um Finals MVP. E eu tenho aqui PJ Tucker na noite, no jogo 6. 0 pontos, 1 arremesso tentado e um plus-minus de mais 13. Me representa, PJ! E com o título de NBA Champion. Então você não precisa arremessar muito para poder contribuir positivamente para o time.
E há 10 anos atrás... pontuação que PJ, hein, Flavinho? Eu e você temos a mesma pontuação, e você também que está em casa, hein? Há 10 anos atrás, também mais um stat trazido por Filé com Fritas, meu parceiro Filé. 10 anos atrás, o PJ Tucker estava no Monte Granaro, evitando o rebaixamento para a Série A2 no último segundo do último jogo da temporada. Hoje, 10 anos para frente, campeão da NBA. E por último, de acordo com Elias Sports Bureau, nos últimos 50 anos, somente 2 jogadores marcaram pelo menos 33 pontos numa metade de um jogo de finais da NBA. O nome dele é Giannis Antetokounmpo e Michael Jordan. Então, assim... E eu termino para você com um tweet que é o seguinte. É um tweet dele de 2014, que está viralizando, porque é o Twitter. Ele diz, eu nunca deixarei o meu time e a cidade de Milwaukee, que construiu, até a gente construir um time que seja digno de campeonato. Isso tem 2 coisas, né? Tem ambivalência aí, porque será que ele vai sair agora? E eles no Knicks amanhã? Mas ele já deixou claro ali pro Coach Bud, teu idolatrado Coach Bud, que ele quer vir por repeat. E ele deve, e eu acho sensacional. Eu falei que ia finalizar, mas eu menti. Por último aqui, para trazer, eu até coloquei lá no nosso grupo, os outros jogadores que têm maior média de pontos em finais da NBA são Allen Iverson, com 35,6 em 2001. Que biscoitinho da do sorte. seu Philadelphia 76ers, e Rick Barry em 1967 com 40,8 pontos de média. E aí a gente tá falando do cara, né? A gente tem que voltar muito pra gente achar Bob Pettit com uma performance de 50 pontos na NBA. Ninguém hoje em dia que tá vivo viu o Bob Pettit jogar, mas a gente acredita porque o cara era muito bom, baseado nos contemporâneos dele ali, porque você é bom na sua era, né? A gente aqui não é o podcast que desvaloriza porque o cara jogava numa outra liga. Era a liga que tinha pra jogar naquela época. E eu tô falando desse cara, o Giannis Antetokounmpo, que em 26 anos o cara tem Finals MVP, campeão da NBA, 2 vezes MVP da temporada regular, 3 vezes All-NBA First Team, Defensive Player of the Year, 3 vezes no time defensivo da NBA, no primeiro time defensivo da NBA, All-Star Game MVP, 5 vezes All-Star e Most Improved Player. Se você não é fã desse cara aqui, assim, eu não sei o que te falar. Vou jogar pra você, Tavinho, falando o seguinte. Eu tenho à frente dele hoje, e aí eu tô colocando como grandes power forwards, né? Aqueles grandes posição 4 da NBA. Eu tenho aqui quem está à frente. Tim Duncan, Karl Malone, pra mim estão à frente. Agora eu vou dizer pra você, eu vou jogar pra você o seguinte. KG, Kevin Garnett, Charles Barkley, do seu Philadelphia 76ers, e Dirk Nowitzki. Eu sei que vai ter uma galera discordando de mim. Ah, mas o Hakeem Olajuwon também jogava da posição 4 e não sei o quê. Eu tava analisando isso ontem, né? Cara, pra mim são esses. Dirk Nowitzki, Kevin Garnett e Charles Barkley. Giannis Antetokounmpo, tô classificando ele na posição 4 como power forward. Ele tá à frente de algum desses pra você? Flávio, barbaridade. Primeiro, só fazer um case aqui. O Karim jogou os 2 primeiros anos, né, de carreira, 2 ou 3 anos agora, não me lembro, com o Ralph Sampson, e aí eu até entendo, mas não tem como a gente botar o Hakim aí na lista, porque, afinal das contas, o Hakim que virou o Hakim que a gente cita hoje mitologicamente é o Hakim pivôzão, não tem como. É o Hakim do Dream Shake, é o coisa. Porém, Flávio, essa lista que você trouxe, vou te ser sincero, tá? Por mais que eu adore, não tenho que fazer. Charles Barkley vai ter sempre essa mácula na carreira dele. Por mais que Charles Barkley seja assim como o Giannis, 1 de 1, como o Bill Simmons costuma dizer, né? A gente nunca vai ver mais um cara que é 6'4". Se a gente acha hoje o Zion uma coisa assim inacreditável, uma novidade, Chuck Barkley era o Zion pré-Zion, só que mais pesado e mais baixo. A
gente tá falando de um cara 6'4", que era o maior talvez reboteiro da mais liga. talentoso também. E 100% mais talentoso, tá? Já larguei aqui. Do 100%, senti Já confiança. larguei aqui. Eu tenho que valorizar o Chuck. Tem que valorizar o Chuck. Mas, pra mim, o Grego já passou. Outra coisa que eu tenho, antes de fazer, né? Só fazer essa ressalva. Pra mim é difícil, tá, Flávio, comparar esses caras com o Giannis, porque é aquilo, né, Flávio? Esses caras a gente sabia exatamente que eles eram o 4, né? Existia hoje o basquete, ele saiu um pouco dessas terminologias, né, mais tradicionais, apesar da gente saber que no papel, na própria designação, né, para o começo dos jogos, né, ele é o 4. O Giannis é o criador desse time, é quase que o armador em dados momentos, junto com o Drew, ele dividia, né, esses trabalhos. Mas vamos lá, ok, me atendo a posições, tudo isso para fugir, mas vou voltar aqui. Não tem como eu ainda botar ele na frente de Tim Duncan. Isso não vai acontecer em um bom tempo, tá? Tim Duncan e Karl Malone, pra mim, eles estão à frente, então a gente tá concordando. A minha pergunta é se ele passou algum dos outros três. Kevin Garnett, Dirk Nowitzki e Charles Barkley. Pra mim, eu boto Dirk Nowitzki junto com Tim Duncan. E eu boto o Giannis ali juntinho com Kevin Garnett e à frente de Karl Malone. Eu valorizo os 20 anos de Karl Malone na liga, mas eu desprezo a pessoa Karl Malone. Eu também não gosto. Tudo, e eu não consigo desassociar isso, a persona da pessoa, o jogador do civil, e isso aí pra mim ainda tem outra coisa que a gente tem que questionar aqui. Em algum momento a gente vai entrar nesse podcast aqui para questionar os 20 anos que o Jaren Sloan meteu o mesmo ataque e ninguém nunca fez nada. Absolutamente nada. É uma coisa, quando cara, não é possível que a gente vai estar citando esse nome num podcast de finais da NBA, mas quando o Jahlil Okafor entrou na NBA falando que ele ia focar no pão com manteiga dele, no jogo de low post, ele claramente fez isso porque ele falou isso porque ele assistiu aquele time do Jazz fazer aqueles mesmos sets no ataque por 20 anos. Eu vou ter que segurar o Tavinho aqui, porque senão ele vai pegar o fio do Utah Jazz e vai acabar com a cidade de Salt Lake. Olha, vamos lá. Tim Duncan, okay. Dirk Nowitzki, juntinho ali, dividindo posições, Kevin Garnett e Giannis Antetokounmpo. E mais para trás, Chuck Barkley e Karl Malone. Karl Malone, infelizmente, na frente do Chuck, porque, querendo ou não, tem um peso você se manter na liga por 17 anos, né? E o Chuck, né? Em algum momento, a liga ia cobrar o peso. O meu ponto, cara, com isso da pergunta é para gerar reflexão também para a galera que tá em casa, que é como a percepção muda de uma hora o cara é só um jogador muito bom, e o Giannis é uma superestrela, sem um título da NBA, e depois acabou, bateu, o juiz apitou ali, o buzzer tocou. Hoje a gente está falando desse cara que é no mínimo ali 25 a 30 jogadores de todos os tempos. A gente está falando dessa zona ali de jogadores, né? A gente fala muito da pirâmide do Bill Simmons, né? Mas outros analistas também usam a pirâmide, mas o Bill Simmons popularizou, né? Cara, se você está comparando esse cara botando ele ali do lado de grandes da NBA, como Kevin Garnett, como Tim Duncan. O Tim Duncan, para mim, tá quase ali mais pro top 10, mas a gente tá falando de uma conversa. O Giannis Antetokounmpo, com 26 anos, entra na conversa dos top 25 maiores jogadores da história. Então esse é o poder que um título da NBA tem em um jogador. Mas um jogador, né, um título não se faz só de peças principais, e a gente já passou aqui dando o biscoito que Giannis Antetokounmpo devidamente merecia, mas agora eu quero falar um pouquinho mais sobre a galera que estava ali em volta, hein?
Isso daí, Flávio, inclusive eu ia te perguntar, né? Você falou que a gente volta e meia, um jogo muda, né? Toda a percepção que a gente tem em cima de um jogador. Isso acho que traz para quem você vai falar agora, né? Porque esse cara aqui que a gente vai mencionar agora, jogo sim, jogo não, a gente tava, puxa, eu queria ver mais. Pô, agora ele veio. Pô, eu queria ver mais. E no final das contas ele veio, né, Flávio? Ele veio e veio bem. Quem é ele, Flávio? E eu quero. Bem, a gente está prestes a dar um nome aqui, cunhar um nome, Tavinho, que me lembrou disso, porque assim como temos Dame Time, nós temos o Mid Time, que é o Chris Middleton. Registrado. Que a gente acabou de registrar aqui. Ele é um cara que eu particularmente gosto muito. Eu venho cantando aí as canções dele como um bardo nos playoffs, porque o cara tá presente em todos os jogos. Na hora que os 5 minutos finais ali, o cara vem pro clutch. E ontem, mais uma vez, mais uma bolinha que entrou do Chris Middleton in the clutch, ou seja, nos 5 minutos para frente ali para terminar o jogo, 5 minutos finais do jogo, e a bolinha entrou dele como ele sempre faz. Eu falei assim, caraca, é igualzinho a jogada que ele fez no Miami Heat, que a bolinha ele vem da esquerda para a direita na quadra e mata aquele jumperzinho ali, é um pouquinho atrás da zona que o Chris Paul gosta de fazer, aquela bola indefensável do Chris Paul. E entrou, e ele não tem medo, e melhor, o Giannis Antetokounmpo é grande o suficiente para dar o espaço para esse cara brilhar, e o Milwaukee Bucks precisou. Me arrepiei, cara, também nesse momento em que o Middleton mata aquela bola, quando o Suns estava atiçando ali, voltar no jogo. Essa foi a bola para mim que matou os caras, foi a bola do Chris Middleton ali, que ela caiu igual uma manteiguinha ali. Então eu quero abordar aqui os caras que não são lendários historicamente em termos de números, mas que vão marcar essa série também. A gente falou bastante do Chris Middleton nesse podcast, né, cara? O que você acha da atuação do Chris Middleton e dos atores, né, de outros atores ali que chamaram a sua atenção? Flávio, grande vencedor dessas finais, Chris Middleton. Grande vencedor. Ao longo dos playoffs inteiros, ele já estava jogando na fogueira a galera que ainda insistia em botar Tobias Harris na mesma frase que ele, dizendo que os dois eram do mesmo tier de jogadores. Não, nunca mais falem isso, por favor. Sobre o Chris Middleton, Flavinho, a real a gente estava comentando do Bill Simmons, e para o podcast de hoje sobre as finais, o Bill Simmons trouxe uma listinha aqui que eu guardei os nomes aqui para te falar no ar, porque o Chris Middleton entrou com esses playoffs, principalmente com essas finais, na lista de jogadores, na lista que ele considerou nunca serei o carregador de piano de um time campeão, mas eu excedo e com perfeição o posto de número 2. E aqui ele traz alguns nomes bem bacanas. Ele traz aqui o Kyle Lowry, em 2019, o que ele fez pelo Raptors. Ele traz aqui um nome que é polêmico, tá? A galera ama, mas de fato, não é, e não sei se algum dia vai ser o carregador de piano num time que vai ser campeão da NBA. Mas excedeu com perfeição, com maestria, meteu a bola mais importante da carreira dele ali. Kyrie Irving em 2016. Sim. Jason Terry em 2011, que se o Dirk Nowitzki ganhou matchup por matchup daqueles playoffs, ele fez isso com a ajuda do Jason Terry, que já não era o Jason Terry de 8 anos antes, né? Não era o Jason Terry do começo do milênio, mas em 2011 o cara entrou num hit check incrível. E aí ele volta mais um pouco para trás. E aí aqui a gente chega em Paul Gasol em 2010, pelo Lakers. Talvez o Paul Gasol merecesse ganhar, inclusive, o Finals MVP. Mas a gente sabe que não ia sair do Kobe, em momento algum. A gente sabe que não. O Ray Allen em 2008 pelo Celtics, que em tese era para ser o terceiro cara ali daquelas finais, né? Era para ficar atrás de Kevin Garnett, mas ele entendeu que no momento mais crítico para aquele Celtics, o Kevin Garnett ia significar a defesa. Ele ia significar a válvula de escape para quando o Paul Pierce não tivesse com a bola nas mãos. Ele traz isso ainda de volta pro Manu em 2005. E aí eu achei do cacete, porque o Manu é o maior jogador sul-americano da história do basquete.
mas de fato não era um carregador de piano, mas ele excedeu com perfeição, com mais do que maestria esse posto número 2. Teve uma bela pós-temporada. E aí ele traz aqui para fechar, né, essa lista aí com 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomes, né, 7 agora com Chris Middleton, o Andrew Toney, em 1983 pelo Sixers, o cara que era conhecido como o estrangulador de Boston, Andrew Toney, que teve a carreira abreviada por lesões, nunca, em hipótese alguma, jamais ia ser o primeiro jogador, o carregador de piano num time campeão, mas foi campeão, excedendo um papel de segundo homem, né? Nossa brincadeira ali, quem era o baixo, quem era o Robin, o posto de Robin com perfeição. Chris Middleton consegue fazer isso nesses playoffs. É claro que a gente conversou, né? Eu acho que agora, olhando para trás, já tá mais do que datado a gente chamar o Chris Middleton de Batman com Batmóvel ou sem Batmóvel, porque o Batman, o Yannis falou, sou eu não tiro mais o centro de utilidade, meu centro de utilidade, eu vou continuar usando essa máscara para sempre. Mas o Chris Middleton, eu acho que ele tem, com esse título agora, o respaldo que o Kyle Lowry teve em 2019, para poder olhar para a carreira dele daqui para frente com, ok, eu já fui campeão, agora eu vou só jogar basquete, coisa que eu faço, por sinal, muito bem. É o Kyle Lowry que ele é um reconhecido, já era reconhecido como um líder, mas era constantemente duvidado e a galera não confiava muito nele por uma simples razão do cara não ter um título. Essa que é a questão, né? O cara trabalha a vida inteira para poder aperfeiçoar, né, o talento dele, e aí a carreira dele, a percepção dele vai ser definida se esse cara tem um anel ou não. E aí a forma como ele, depois quando o cara tem um anel, a forma como ele ganha o anel faz diferença pro legado dele. Então assim, se o Suns tivesse ganhado, a gente já tá falando de Chris Paul da mesma forma. Eu acho que para mim não muda o legado, a minha visão sobre ele, mas a gente já vai falar do Suns daqui a pouco. Eu acho que o Chris Middleton está certo, concordo, mas eu só queria pegar 2 pontos aí, que é o Pau Gasol, para chamar o nome dele de forma correta, talvez ele seja um dos melhores fits para a personalidade do Kobe, porque o Pau Gasol, no auge dele, ele era o número 1 de Memphis, na época, e de Memphis não, na época era Grizzlies, nem me lembro se ainda era Vancouver, foi na época, mas eu acho que já era Memphis, né? Já era Memphis. Já era Memphis, né? E eu tô na dúvida, por isso que eu ia chamar de Grizzlies, mas tudo bem. Vai falando que enquanto isso eu vejo isso daqui pra gente. Mas ele é um cara que tinha talento para ser mas a galera achava que ele era, né, mole e tudo mais. Ele era Memphis, né? Show. Já era Memphis. Confirmado aqui o nosso fact-check. E só que ele veio da Europa, né, cara? Então o basquete europeu ele foi criado com uma outra cultura, que é uma cultura que o coach Popovich gosta muito de. Eles são o oposto do individualismo. É jogo, o que importa é a bola rodar, não importa o meu papel, contanto que a gente ganhe no final. Então ele é o melhor jogador para complementar o Kobe Bryant. E o outro que é o Manu Ginobili, porque, cara, se você não viu o Ginobili jogar bola, cara, assim, bota no YouTube, é uma grande infelicidade, ele não tá mais jogando. O cara jogou durante muito tempo, entrou na liga tarde, ao meu ver. O Popovich trouxe ele, cara, como penúltimo pique do draft, e o cara foi, talvez, sei lá, ali top 3, 4 maiores jogadores da história da franquia. O Ginobili, ele nunca vai ser, talvez, tão lembrado como as grandes superestrelas que colocam os maiores números estatísticos, até como o Giannis Antetokounmpo, cara, mas não há dinastia Spurs sem o Manu Ginobili. Ele era um cara que não era o mais rápido, ele não era o mais forte, mas ele era sempre, em todas as vezes que ele entrou em quadra, o cara mais inteligente na quadra. A forma de basquete, de jogar basquete do Manu Ginobili é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida,
e eu me arrepio todas as vezes que eu vejo o Ginobili jogar pela inteligência e a pureza do jogo. Ele joga o basquete da forma que deve ser jogado. Então, primeira vez que a gente fala do Ginobili aqui, se eu falasse mais do Ginobili, eu ia ficar até emocionado, porque eu gosto muito do cara. Mas é isso. Os outros que você tinha pedido, né, Flavinho? Vamos fazer o seguinte, vamos aqui trazer em questão de vencedores, vai? Quem são os grandes vencedores da noite, além da franquia do Bucks como um todo? Boa. Né? Mas eu acho que a gente tem que falar que mercados pequenos são vencedores. Mercados pequenos são vencedores. Ótimo. Porque se o Giannis não assina esse max, se o Bucks não consegue esse título agora, a troca do Drew valeu a pena? Será que realmente o Giannis não vai sair daqui 2 anos? Será que realmente os novos donos do Bucks vão manter o time na cidade? No final das contas, você ter um pouquinho, às vezes, de paciência e stick to the plan, no final das contas, as coisas podem dar certo. E a real é, o mercado pequeno olha para essas finais e se emociona tanto quanto a gente. E diz que é possível, né? E diz que é possível. Prova que é possível de acontecer o título, é só você achar o cara certo para te liderar, né? Então, que maneiro. Mas além disso, a gente tem. A percepção muda com um jogo, né? Então, assim, eu continuo achando. Eu sempre tive isso, né? De achar que, tipo assim, cara, o que muda um anel, né? O que muda o cara ter ganho o título ali? Só que para mim não é o campeonato em si. Para mim é a forma como ele ganha. Então é possível que a gente esteja vendo um Giannis Antetokounmpo que finalmente entendeu, sabe, quando pra galera que gosta de Matrix, é o momento em que o Neo entende como que aquilo ali funciona. Parece que a gente estava vendo o Giannis Antetokounmpo falando assim, não tem como esses caras me pararem. Essa daqui é a minha melhor versão. Eu sei como é que joga isso aqui. E é por isso que para mim faz mais sentido. Quando eu digo que não afeta a minha percepção do Chris Paul e não afeta e não afetaria a minha forma de ver o Giannis Antetokounmpo, porque eu já respeitava os dois jogadores. A grande questão para mim, e é o que eu vou ficar batendo aqui, é o que eu vou lembrar para sempre dessas finais, foi a forma como aconteceu. Eu vi a história acontecer. Foi uma performance lendária e é por isso que a percepção de Giannis Antetokounmpo deve mudar. Entendeu? Não é porque ele ganhou um anel. Se ele ganha um anel do banco, não é a mesma coisa. Hoje eu não estou falando essas coisas dele. Entendeu? Se o Chris Middleton é o destaque, eu não estaria falando essas mesmas coisas de Giannis Antetokounmpo. Então não se iludam que eu não estou aqui para falar sobre o Giannis Antetokounmpo só porque ele ganhou. É a forma como ele ganhou, como líder, exercendo o seu valor, provando que a gente estava errado e que ele era o Batman, ele tinha o carro, ele era o Robin, ele era o Alfred, ele era todo mundo. Beleza? Então é meio que isso. O resto, no máximo, é um detetivezinho ali para poder manter na coisa. Mas eu vou te falar, cara. Eu queria falar um pouquinho sobre o Jrue Holiday, que a gente já falou aqui. Para mim, não muda o fato dele ser super valorizado naquele contrato dele de 26 milhões, tá? E 26 milhões é dinheiro pra caramba. Não muda nada a defesa que ele fez, Flavinho, pra ti. Cara, a grande questão, e eu tenho um amigo, né, do outro podcast que eu faço em inglês, que o cara, ele fala o seguinte, olha, em termos de números brutos, o Jrue Holiday e o Eric Bledsoe são a mesma pessoa, em números brutos. A grande questão é que a NBA não é 2K, a NBA não é um videogame, então... trouxe, né? Não é necessariamente o cara que vai fazer mais números, é como esses números, o que eles significam. E eu acho que valeu a pena trazer uma pessoa defensiva para marcar, para você ter esse cara ali quando você precisasse. E o trabalho que ele fez no Chris Paul foi louvável, porque ele conteve o Chris Paul. Ele não parou o Chris Paul, porque acho que ninguém para ninguém na NBA hoje em dia. Mas o trabalho que ele fez foi louvável, porque é muito difícil você parar, é muito difícil você conter um cara desse sem ser carregado por faltas, assim como o Ayton estava tentando, e todo o time do Suns estava tentando não fazer.
Scott Foster sim, porque o Scott Foster é o árbitro da NBA, né? Hoje o CP3 tem um recorde horrível quando ele apita. Então eu acho que assim, eu não vou falar que a troca valeu a pena. Cara, a troca valeu a pena porque o time ganhou o título. Óbvio. Uhum. E aí, se não tivesse o título, né? Chegou nas finais da NBA, não teria valido a pena? Cara, se você achava isso antes, você tem que continuar achando isso. Não é só o título que importa. A grande questão para mim de tudo isso é que você trouxe um cara que você pôde usar no momento certo. Se esse cara ele poderia ter sido o PJ Tucker. Se não existisse o Jrue Holiday, se fosse o Eric Bledsoe ali, na hora de agora, né, nas finais da NBA, quem ia marcar o Chris Paul ia ser o PJ Tucker. Sacou? E poderia ter sido louvável da mesma forma o trabalho que ele fez. Mas foi o Jrue Holiday e tem que dar o reconhecimento. Como que você vê a troca pelo Jrue Holiday, a importância que ele teve, né? A galera gritando o nome dele, né? Jrue! Quando ele foi pro microfone, parecia até vaia, né? Mas não era vaia, era a galera reconhecendo ele. Então achei um momento legal ali de coroação para um cara que foi duvidado a temporada toda. Como que você vê o Jrue Holiday? Ex-Sixer. Não só a temporada, mas a carreira inteira, Flávio. A real é essa. Quando o Jrue vem para o draft de 2009, ele não é nem o armador principal de UCLA. Esse era o Darren Collinson naquele ano. Então, assim, a expectativa... quando o Jrue, inclusive, é selecionado pelo Sixers, Flávio, uma pequena anedota aqui. Eu lembro que eu tava... 2009 é o ano, eu ainda não tenho uma internet de muita qualidade ali. Tô eu no quarto da minha irmã, assistindo o draft, e quando o Jrue foi caindo para a 19ª escolha, que foi a escolha do Sixers naquele ano, eu fiquei ouriçadíssimo, a real é essa. Só que não tinha como, Flávio, não aceitar também a galera criticando, não tinha como não aceitar a galera questionando o Jrue, porque a sensação era, ele tinha um teto limite, e ele chegava naquele teto limite, e ok, parava. Mas esse é mais um daqueles caras que, se a gente olha toda a carreira dele, a gente olha o que ele passou fora de quadra, né? A gente vê o amor pela família dele, a gente vê que ali é mais um cara real guerreiro. E quando a gente diz que nem sempre os números são tudo, esse jogo em específico, eu acho que eu concordo e entendo o que você está trazendo, né, com relação a comparação, né, de estatísticas dele com o Eric Bledsoe, porque esse jogo 6 não é nada demais também do Jrue. É um jogo que ele quase faz o que a gente brinca aqui, diz que é o fake triple-double, né, aquele triple-double com 10 pontos, 10 rebotes, 10 assistências, mas é pela defesa dele que ele chama atenção. E aí eu vou puxar aqui rapidinho, antes de falar do nosso único cara, do nosso querido Bobby Portis, vou fazer aqui mais uma deferência ao Coach Bud. E vai ser a única e super breve, inclusive, Flavinho, porque a real é, Coach Bud entendeu muito bem, como a gente tinha falado no último cast, vamos dar o mid-range para o Suns. O Suns vai detonar a gente no mid-range e só. A gente não vai dar falta para eles. A gente não vai deixar os caras arremessarem da linha de 3. O Suns só arremessou 30 bolas com o Mikal Bridges e o Cam Johnson na série. 30 bolas, sendo que até o jogo, que dessas 30 bolas, 17 foram no jogo 2. Isso aí já mostra o trabalho que o Coach Bud fez. E mais incrível ainda, e aí total mérito de Coach Bud aqui, é ele mudar. Se ele deixou o Jrue Holiday em cima do Chris Paul no jogo 4 e no jogo 5, o Devin Booker detonou. O Devin Booker meteu 40 pontos back-to-back e ainda assim o Suns perdeu. No jogo 6, o Coach Bud falou, não, se alguém for detonar a gente, esse alguém vai ter que ser o Chris Paul, porque a gente vai botar o Jrue no Devin Booker. E o resultado tá lá, Flávio, porque o Devin Booker não mete uma bola de 3. O Devin Booker termina o jogo com 8 arremessos convertidos em 22 tentados. 19 pontos para o Devin Booker, que era a única criação, né, a única válvula de escape para o time do Suns pontuar. Quando ele mete 19 pontos, era certeza absoluta de que não, nem o Coach Bud veio para perder esse jogo.
E aí é meu outro grande vencedor, e não tem como a gente não falar do mais querido de Milwaukee, não tem como a gente não falar do nosso queridíssimo, né, alvo do nosso 2-Minute Drill de 2 episódios atrás. Se você não ouviu, escuta só que tá demais. Episódio 18, inclusive, né? É 18, né, Fabinho? 18, exatamente, 18, que essa isso. semana esse é o nosso segundo episódio. Mas Bobby Portis, Bobby, que série. Bobby. Que série. Que homem. 16 pontinhos ali, na boa. Perdão, gente, eu vou trazer aqui mais um palavreado aqui de baixo calão aqui, mas esse é outro que raspou o fiofó na ostra, meu amigo. E ele não se incomodou. Em nenhum momento ele reclamou. Ele estava ali para isso. Prometeu, cumpriu o que ele prometeu quando ele falou pro Yannis: me dê uma chance que eu tenho valor. E que valor, Flávio? Teu favorito? Como a gente fala no... Cara, ele já jogou no meu Bulls, né, cara? Eu tenho sempre um carinho pra galera que passou pelo Bulls e eu gostava bastante dele vindo do draft pela energia. Eu gosto de jogadores energéticos ali na posição 4, né? Mas o Bob havia perdido um pouco do meu respeito, né? Quando ele machucou um jogador do próprio time dele, mas tudo que ele tem falado desde então me diz que ele é uma pessoa que pensou sobre suas ações e tudo mais, e a gente tem que acreditar em segundas chances, enfim, e que bom que ele é um cara mais calmo hoje, mas ainda assim é muito legal de ver a energia com a qual ele joga o basquete, o esporte, cara, porque eu vou te falar, viu? Ele dançando na quadra, ele correndo na quadra, ele sorrindo na cara do CP3, assim, é muito engraçado. E aí, às vezes, o cara sai um pouco de si, de tanta energia que ele tem dentro dele ali, né, cara? O Chris Middleton tem que chegar pra ele: meu irmão, o que você tá fazendo correndo de um lado pro outro, saltitando? Você tá dando ponto. Tentando ganhar as finais. Você tá ganhando as finais, cara. Você tá dando ponto de técnico ponto técnico pros caras, assim, não faz sentido, entendeu? Então, mas sempre tem que ter um cara, né, ali pra trazer energia, e o outro pra falar assim: cara, vamos dar uma segurada aqui, você tá jogando bem, você foi parte integrante, mas assim, vamos fazer aqui, o jogo ainda não acabou, o job is not done. Inclusive, o vídeo do Giannis Antetokounmpo convidando a galera pra gritar na arena, cara, arrepiei. Quando tu me mandou aquilo, eu falei: não, Flávio, eu não quero torcer pra esse cara. Deus, focado, falando: hoje é o dia, preciso de vocês gritando. Tô fora das redes sociais, não sou de fazer isso, mas tô pedindo. Mas hoje é o dia. Foi bem emocionante, assim, ver o Bobby Portis, né? Ver o Coach Bud também, a evolução do Coach Bud, pouca gente sabe, né? Mas ele jogou na série contra o Sixers, contra o Suns, ele jogou, que eu ia falar Game 6, né? Ele jogou com rotações que ele não jogou a temporada inteira. A gente não pode falar que o Coach Bud não esteve disposto a adaptar. Apesar de a gente falar: Coach Bud demorou para mudar, como você mesmo falou. Pô, se insistiu no Chris Paul, mas uma vez que mudou, ele mudou o jogo. Porque ele inseriu o Bobby Portis na rotação, ele retirou o Bryn Forbes, porque eles perdiam no tamanho para os alas do Phoenix Suns. E você trouxe um ponto muito legal, cara, com a comparação do Coach Bud. Então, eu queria que você trouxesse pra gente aí, meio que um cross-reference aí, né, entre esporte, mas eu achei bem legal essa ideia. Na mesma toada, né, daquilo que a gente estava comentando no primeiro episódio das finais, Flavinho, sobre a comparação Chris Paul e John Elway, né, na possibilidade de John Elwayzar a carreira do Chris Paul, que não se concretizou agora, o Chris Vernon, né, de Memphis, salvo engano, que hoje também está no The Ringer, trouxe essa comparação do Coach Bud com o nosso queridíssimo Morsa, Coach Andy Reid, porque o Andy Reid, a gente passou uma vida inteira
inteira rindo que o Coach Reed não conseguia controlar o relógio, que ele não fazia os ajustes necessários, que ele blowsava leads gigantescas. E no final das contas, o cara foi campeão, teve a carreira inteira rivalidada. Será que a gente vai fazer isso com o Coach Bud? A se pensar, mas que de fato é um cara que bateu na trave e estava sempre ali, levando o time no topo da conferência, isso aí tá certíssimo. Para mim, cara, o maior referencial, né, e referendo também para um técnico da NBA é o respeito que os jogadores têm por ele. Então, assim, todos os jogadores que já passaram ali pelo Coach Bud falam bem deles. Eu tô falando de gente que já tem muito tempo de NBA, já viram muitos esquemas diferentes. A gente tá falando de Kyle Korver, teve o melhor ano da história da carreira com o Coach Bud. Gente que é general manager hoje. Pois é. Jeff Teague, inclusive, jogador que, finalmente campeão com o Coach Bud. Olha juntos. Que maneira, cara. Campeões juntos. Então, assim, ninguém também teve o melhor ano. Ninguém. Teve o melhor ano naquele ano mágico do Hawks, que era um time lindo de ver jogar. O time jogava muito bonito, cara. Então, assim, e o Coach Bud que você trouxe no episódio passado, que se saísse dos playoffs cedo, ia perder o emprego. Mesmo com um time que ganha muitos jogos, primeiro time da regular season, da temporada regular, terceiro melhor no leste, não interessa. Porque você já estava fazendo isso várias vezes. Agora, para não falar que a gente não falou, mas é importante falar, a gente ir para o outro lado da moeda. Aos campeões, os louros. Aos perdedores... A gente vai ter que falar. A gente vai ter que fazer reflexões, na verdade, porque eu acho que hoje é dia de reflexão para a galera do Phoenix Suns. E aí, se você é torcedor do Suns, essa é a sua parte. É o seguinte: para mim, tem duas coisas que me chamaram muita atenção. Eu vejo que, como o Suns não tinha resposta nenhuma pro Giannis, apesar de ter bons defensores, para mim faltou tamanho. Então, o maior referendo de faltar tamanho você tem que dar minutos significativos para Frank Kaminsky numa final de NBA, um jogo decisivo. Frank the Tank Kaminsky. Então, assim, isso para mim é o maior problema, mostra que você tem um problema de tamanho no seu time. E sim, o Giannis estava em uma missão de carregar todo mundo com faltas e você tinha que colocar o Frank Kaminsky, ele ia lá, fazia uma gracinha, 1 minuto depois tinha que voltar o Ayton. Então, ao Phoenix Suns, vamos trabalhar na Free Agency para poder pegar mais jogadores mais altos, né? E a gente tem o Devin Booker, que teve performances estatísticas muito boas, mas me incomoda o problema dele com a constância, tá? Isso é algo que precisa ser levantado. Todo mundo gosta, é muito legal gostar de Devin Booker, porque quando ele tá ligado, né, quando tá on, o cara joga muito, e aí é 40 pontos. A grande questão é que para você ser superestrela, você tem que fazer isso todo jogo. Se o Devin Booker tivesse feito isso todo jogo, o Suns seria campeão. A verdade é essa. Ele fez isso em alguns jogos. Então se diz para mim que ele não tá pronto. Mas eu acho que a gente tem que falar, e aí você pode abordar se você quiser esses outros pontos que eu falei, mas eu acho que o ponto onde está a carne é a percepção da mídia e a percepção da carreira de CP3, de Chris Paul. Eu quero saber de você se esse é o último bom ano de Chris Paul como líder de fato de um time, número 1, e número 2, se ele é nos melhores interesses de Chris Paul ficar em Phoenix. É isso. Perfeito, Flávio. Puxado, hein? Mas eu vou começar direto pelas suas perguntas, tá? Sim, para mim é do interesse de Chris Paul se manter em Phoenix, porque ele é e continua sendo o líder desse time. Apesar do Suns ter perdido, o restante do elenco não perdeu a confiança no Chris Paul. Apesar do Chris Paul não ter aparecido quando precisava-se. Por mais que a gente tenha falado, né? Por mais que ele tenha apresentado números incríveis ao longo da série também, né? Apesar daquele jogo 3,
Jogo 3 ou jogo 4? Agora eu não me lembro. Para lá de esquisito. Que termina, inclusive, emblematicamente com ele caído no chão depois de mais um roubo do Drew Holiday. O jogo esquisito em Milwaukee. Foi jogo 3, né? Foi o 3? Foi o 3 ou foi o 4? Não, mas já eu sei qual é o jogo. Pode falar que eu vou verificar aqui. Pandemizado. Mas, apesar disso, Flávio, é aquilo que a gente sempre soube que o Chris Paul tinha para entregar pra gente na carreira. 21 pontos, entre 21 e 25 pontos, 10 a 15 assistências, né? Um turnover to assist ratio lá embaixo. Só que a gente precisava de mais, Flávio. É chato isso. É chato a gente falar que a gente precisava de mais, mas a gente de fato precisava. É difícil a gente pensar que hoje a carreira do Chris Paul, né, que poderia estar nessa altura sendo revalidada, a gente estar tendo discussões, né, novamente na ordem de maior armador, né, dos baixinhos da história, no true point guard, né, não o cara que é arremessador. Será que ele passa o Isaiah Thomas? E aí, cara, a gente não tem como a gente não ficar um pouco chateado, porque era a chance do Chris Paul. A real é essa. Porque daqui um ano, Flávio, muita coisa muda. A gente tem Golden State Warriors de volta na parada. A gente tem LeBron James de volta na parada com ódio, porque, peraí, a liga do Giannis agora é desse cara aqui que todo ano eu chuto o traseiro no All-Star? É sério mesmo? A gente tem uma série... A gente tem Denver com Jamal Murray de volta. E além do fato, Flávio, que a gente tem um problema que chama-se Robert Sarver. Robert Sarver não subiu nenhuma vez, nem por um momento, em desfazer o maior time do Suns até então, né? E aí eu tô passando aqui, inclusive, o Suns do Tom Chambers, do Jeff Horner, o Suns do Kevin Johnson e do Charles Barkley. Eu tô falando aqui do 7 seconds or less, né? Daquele ataque do Mike D'Antoni de 7 segundos ou menos. O Robert Sarver é um tremendo de um mão de vaca. A real é essa. A palavra é essa. Ele não quis reassinar com o Joe Johnson lá em 2005 para trocar pelo Quentin Richardson, que depois ele também não quis pagar. E aí você ficou pensando, quanto que ele vai querer pagar pro Chris Paul com 37 anos de idade? Então, eu me preocupo, Flávio, porque eu acho de verdade que essa era a chance. Não acho que por eu me preocupar com o Robert Sarver, a resposta para as tuas duas perguntas seja não. Mas não tem como não se preocupar e pensar que talvez essa tenha sido a última grande chance do Chris Paul. E quando tu me diz, Flávio, que realmente não foi o Suns que perdeu, foi o Giannis que realmente não impediu o Bucks de qualquer coisa que não fosse a vitória. A gente tem que dar o props aqui pro Chris Paul, porque no final das contas, quando a gente adiciona pontos, né, de legado para as carreiras, tem que ser dito que não é fácil tu chegar no teu 16º ano da liga com o mesmo drive, com a mesma vontade, com a mesma sede, de chegar no lugar onde você nunca chegou. E eu acho, Flávio, que se o Chris Paul quiser mudar o legado dele, ele precisa repeat, sabe? É o rinse and repeat, sabe? Mais uma vezinha que seja. Mais uma vezinha pra gente realmente poder botar ele na mesma mesa que os grandes armadores. E eu não tô dizendo que ele não seja, tá? Por favor, eu não tô dizendo que ele tá atrás de gente como o John Stockton da vida só porque o John Stockton é líder em assistência na história da NBA. Mas até mesmo para comparar ele com um Bob Cousy da liga, um cara que foi realmente uma das caras da liga pelos primeiros 25 anos dela, para você botar ele sentado na mesma mesa que o Isaiah Thomas, ele precisa repetir mais uma vez. E o quão injusto não é falar isso, Flávio, para um cara que é 6-0 e tá chegando com 37 anos no ano que vem. Isso para mim é o que pesa mais contra o Chris Paul, infelizmente, né? Um cara que eu gosto muito. Acho que a grandeza de Chris Paul, eu acho que a história vai esquecer isso, a grandeza de Chris Paul. E eu acho também que são duas pessoas na liga que precisam
mais jogar com o LeBron James para afetar os seus legados? Ben Simmons e Chris Paul. Eu acho que eles estão adiando esse momento, né? Eu acho que eles já falaram sobre isso, o Chris Paul já falou sobre isso com o LeBron James, eles são amigos pessoais, e o Ben Simmons também é da Clutch. Mas é o seguinte, cara, o Chris Paul, uma coisa precisa ser falada, né? Então, times mais stats aqui para vocês, dessa vez do Stat Muse. Chris Paul, times em que o Chris Paul desperdiçou a liderança. Do Chris Paul em 2018 para o Spurs, o time estava 2-0. 2008, perdão. Grizzlies em 2003, 2-0 também. Hoje tá demais, né? Vamos começar do zero. De novo. 2-0 Spurs em 2008, 2-0 para o Grizzlies em 2013, 3-1 do Rockets em 2015, 2-0 Blazers em 2016, foi quando ele quebrou a mão, não necessariamente culpa dele, né? Lesão, né? E 3-2 em cima daquele Warriors em 2018, onde ele teve a posterior da coxa, deu ruim ali. E 2-0 agora com o Bucks em 2021. Então ele é o primeiro jogador na história a desperdiçar lideranças de 2-0 numa série de 7 jogos. Então isso vai contar para o legado dele, porque a forma é importante. Para mim não há dúvida. Primeiro, não há dúvida de que se o CP3 tivesse saudável, aquela série do Rockets eles ganhariam. Porque o CP3 estava com a bola, inclusive, para decidir, sabe? Então, ali, para mim, aquilo ali ficou um gosto amargo na minha boca. E eles ganhariam o título, porque quem saísse do Oeste ganharia o título naquele ano. Então, para mim, eles ganhariam o título. Para mim, isso tá na minha cabeça. Sabe aquele meme do filme dos irmãos Coen, que é o James Franco com uma corda no pescoço, e aí ele olha pro cara que tá do lado dele, que também tá prestes a ser enforcado, e ele fala, primeira vez? Kawhi Leonard, meu amigo. Quem sofreu se lembra. Quem apanha sofre e se lembra. E eu acho que faz sentido a gente dizer que o Chris Paul, ele é um cara que se ele for, por exemplo, se ele se juntar com o LeBron James, o título não vai ter o mesmo gosto, né? Ele não vai ser apreciado da mesma forma. Lembrando que ele vai ter 37 anos, né? E eu tava vendo, né? O Chris Paul foi um dos poucos jogadores na história da liga, só são 3. Eu não tenho os outros 2 nomes aqui, mas que um deles é o LeBron, por lógica, a ganhar mais de 300 milhões em contratos na história da liga. Então, assim, o Chris Paul, o dinheiro não vai ser o problema pro Chris Paul, entendeu? Mas são 3 jogadores só. Eu tava vendo isso hoje, acabei não anotando. Eu acho que o outro é o Big Ticket, hein? Eu acho real. Não sei, pode ser. Mas de toda forma, galerinha, depois a gente pode jogar para vocês lá no Twitter esse Seedbeat. Mas, cara, para mim, o que fica pro Suns eu acho que pro CP3 faz sentido ele terminar e continuar ali dentro do Suns, mas eu acho que no final das contas o fogo competitivo de Chris Paul, enquanto tiver bambu, vai ter flecha, e ele não vai querer ficar ali naquela situação quando a porta estivesse fechando. Esse é o momento em que eles fazem aquele time trágico do Lakers em 2004 ali, né? Com o Malone, com a galera velha pra caramba, Gary Payton, Kobe Bryant, Shaq, bota todo mundo junto ali, vê se dá um negócio. É o momento em que eles trazem Carmelo Anthony pra jogar no Lakers e bota todo mundo ali. Lakers que Banana Bolt, todo mundo reunido. Eu acho que isso vai acontecer, eu não perdi as esperanças, cara. Mas o Lakers, inclusive, tá com rumores aí de procurar um armador. Pode ser Chris Paul, pode ser Russell Westbrook, porque são os rumores, né? Mas eu queria, Tavinho, que você dissesse para mim o que você tá mais animado para os próximos meses da NBA de ver, e o que você, no dia 1 da temporada que vem, o que você vai querer ver. Mas não sem antes eu abrir aqui o nosso Crunch Time, nosso segundo da noite.
Quero saber de você, duas coisas, né? O que você está esperando nesses próximos meses, onde a gente vai ficar sem NBA, onde a gente vai ficar órfão de NBA, e no dia 1 da temporada que vem, o que mais você está esperando para ver? Flávio, bem curto, bem direto, bem rápido. A gente vai ficar órfão, mas pero no mucho. Pero no mucho, porque semana que vem, obrigado NBA, obrigado senhor, teremos draft, Flavinho. Teremos cobertura aqui no Twitter, onde quer que você possa procurar Pads e Regatas. Só escreve Pads e Regatas, você vai encontrar a gente lá. Mas o que eu tô mais ansioso para ver no dia 1 da temporada que vem, eu quero ver como é que vai estar essa galera. Eu quero saber a galera do filézão, do filé mignon. Como é que Kawhi Leonard vai estar, como é que LeBron James vai estar, como é que Kevin Durant vai estar, porque no final das contas é muito fácil você estar na tua casa, terminando de assistir as finais, e depois você não ter dado um pingo, um puto de confiança pro cara que tava tendo uns playoffs inacreditáveis no Giannis Antetokounmpo, depois dele ter voltado pro jogo 1 depois daquela lesão tenebrosa, você não deu nenhuma moral. E aí você deu uma moral no último jogo, ok, o cara meteu 50 pontos. Agora, quando tá tudo no 0-0, eu quero ver como é que esses caras vão se portar. E aí, não tem como não falar dele. Eu quero ver como é que o que o Giannis vai trazer a mais pra gente na temporada que vem, Flávio. Que algo me diz que vem. Eu acho que ele vai vir solto. Eu acho que ele vai vir agora, a gente vai conseguir ver, ele vai ter espaço para poder trabalhar e abrir as asas aí para poder explorar o resto do jogo dele sem essa pressão. Mas o que me chama a atenção pode falar. Não, depois eu me lembro de fazer jogar para você também um crunch time, que eu tenho um crunch timezinho aqui para você, Flavinho. Boa, ótimo. O que mais me chama a atenção é que, sem dúvida nenhuma, é o draft. Uma dessas coisas vai ser o draft. Eu adoro o draft. Vocês podem esperar que a gente vai ter conteúdo de draft para vocês, para a galera que é da NBA, vocês não vão ficar sem. Então a gente vai fazer uma cobertura aí completa. Dizem as más línguas que a gente vai também fazer a cobertura do draft no Twitter, assim como a gente fez da NFL. Então já fica aí um spoilerzinho para vocês. Então a gente vai trazer para vocês todos esses caras que vocês ainda não conhecem, mas que são as futuras estrelas dessa liga. Mas no primeiro dia da temporada que vem, eu quero ver o seguinte: é ano de Olimpíada. São 75 anos também da NBA, é temporada histórica. Eu quero saber, essa galera que reclamou de que o turnaround da última temporada para essa foi curto, essa galera, muitas estrelas nas Olimpíadas. Então, Chris Middleton falou que não tem problema, que ele joga mesmo assim. Kevin Durant, vindo de lesão, adora jogar a Olimpíada. E também, por último, eu gostaria de fechar aqui para poder abrir para o seu Crunch Time, que é como que não deve ter sido estranha essa passagem de avião com Devin Booker, com Jrue Holiday e com Chris Middleton para Tóquio durante 12 horas, jogando no mesmo time depois de uma final. A última coisa que você quer ver é o cara que você acabou de jogar, mas eles pegaram o mesmo avião para poder ir para Tóquio. Como que não deve ter sido estranho? Então eu só fiquei pensando nisso. Mano. Flávio, por pior que esteja sendo o seu dia hoje, ouvinte, você que está ouvindo esse podcast aqui, se você estiver tendo um dia ruim, pensa que só não está sendo pior do que o de Emanuela Medrade, da Precisa Medicamentos. Não está sendo pior do que o do nosso queridíssimo presidente do Senado se vendo em meio a uma crise, mas dizendo que não tem crise nenhuma, tá tudo ok. E você não é Devin Booker, porque são quantas horas? Ou são 20? 12. São 13 horas? 12 horas? 12 horas. Ah, cara, o bom é que o Drew e o Chris são tão queridos que eu acho que eles nem vão zoar e tal, mas é o clássico, tu levou o pé na bunda do teu parceiro ou parceira, e você olha e vê que o cara tá ali curtindo o momento dele. Não é nem pra te ofender, mas o cara tá ali, tá feliz, e você fica triste com a felicidade dele. A real é essa. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? O meu crunch time pra você são dois, na realidade, Flavinho. O primeiro, qual é o grande momento de Chris Paul para você que você trouxe aí? Eu queria te indagar, porque para mim, apesar dessa lesão do Chris Paul, né, em 2019,
Eu ainda acho que esse era o ano do Chris Paul, porque em 2019 ele era o time do Harden, né? Ele chegou ali para somar, aqui ele chega para liderar. E eu quero saber para você qual era o título que você queria chamar do título do Chris Paul, qual que estava mais para ele. E o segundo é, se eu sou um torcedor do Suns, ou melhor, para os torcedores do Suns que estão ouvindo a gente aqui, cabos baixos, não fiquem, acontece, ano que vem tem mais, tá suave. O torcedor do Sixers falando aqui, ano que vem é que nem carnaval, ano que vem tem de novo. Ano que vem, não em ano de pandemia, né? Infelizmente. Isso. Mas me conta por que se eu sou um torcedor do Suns, eu não posso esmorecer e por que eu ainda tô animado, por que eu ainda acredito que a gente vai voltar a esse mesmo estágio. Bem, vou começar pela segunda para terminar com o Chris Paul. A primeira é o seguinte, cara. Homer! A segunda, na verdade, né? É o seguinte. Devin Booker. Para mim é Devin Booker porque ele é o cara capaz de levar você ao título. Não se enganem, não é o DeAndre Ayton, não é esse cara. Teve um jogo que ele fez 6 pontos e 17 rebotes. Rebote é muito legal, isso aqui, isso tudo. Rudy Gobert tá vendo o jogo de casa, tá? Porque ele não consegue jogar nos 30 segundos finais de um jogo porque não dá. Então, e ainda assim é o jogador defensivo do ano, né? Isso é meio absurdo para mim. Mas, de toda forma, o Devin Booker é a chance de vocês de ter uma super estrela. Só que o Devin Booker, para mim, ainda não tá lá ainda. Muitos acharam que ele estava, mas nessa pós-temporada ficou claro quem era o alfa. A gente não tinha 2 alfas na quadra, a gente tinha um alfa só. E foi por isso que o título hoje está em Milwaukee. Essa era a chance do Devin Booker provar para o mundo todo de que ele era o grande líder ali. Só que ele ainda existia deferência para o Chris Paul. E também um outro ponto. Talvez o Devin Booker não consiga atingir o potencial todo dele com o Chris Paul ali, pela própria personalidade dominadora do Chris Paul. Porque o time, enquanto o Chris Paul estiver com a bola ali batendo 150 vezes por dia, o time vai continuar sendo, em termos de liderança mental, do Chris Paul. Porém, há o argumento de que o Devin Booker já está 6 anos na liga e ele não fez nada para poder chegar nesse nível. Então, o Devin Booker precisa provar para vocês que ele pode ser mais do que só um cara que é muito bom de fazer pontos, que ele também pode ser o líder, que ele pode carregar um time tanto quanto o Giannis. E ele é a maior esperança de vocês de ter uma super estrela. Outra coisa, você tem que torcer para que o Ayton continue evoluindo o seu jogo. O Ayton deu sinais de quando ele veio da faculdade de que ele poderia fazer um jumper aqui, que ele tem, matava umas bolinhas de 3 aqui e ali, é capaz de fazer essa bola, se treinar, mas nessa pós-temporada fizeram dele o que ele precisava, né, na época, que é reboteiro e defende o maior e melhor jogador da série. Então era algo muito difícil você ter energia para os dois lados. Mas o DeAndre Ayton precisa andar e evoluir como basquete. Andando para CP3, eu não acho que pro Phoenix Suns é bom que ele fique, porque vocês vão ter um time de playoff pronto. Mas eu não acho que seja nos melhores interesses de Chris Paul ficar, porque eu ainda acredito que o Chris Paul tem pelo menos mais 1 ou 2 anos como um contribuidor real de um time de playoff. Tá? E depois disso ele acaba sendo uma peça, assim como o Jason Terry, Jason Kidd, caras que participam ali, mas que não são partes principais. E eu acho que o Chris Paul ainda tem esse tipo de jogo. E esse, por último, que foi a sua primeira pergunta, é sobre qual é o momento que fica do Chris Paul. Para mim, o momento do Chris Paul é ele como campeão, finalmente campeão da conferência, né? Independentemente de onde ele esteja, né? Mas é a Conferência Oeste. Ele tem no currículo dele de que ele foi campeão da conferência e que ele conseguiu ir para uma final de NBA, conseguiu passar isso, conseguiu quebrar essa barreira. O segundo momento também que fica para mim, né, é ele no Oklahoma City Thunder sendo trocado como um acessório ali na troca do Paul George e levando aquele time aos playoffs. Eu acho que nunca eu respeitei o Chris Paul tanto quanto naquela temporada. E por último, para mim, o outro momento do Chris Paul é a Liga vetando
o David Stern vetando pela liga, né? Vetando o Chris Paul pro Lakers e depois o Chris Paul indo pro Clippers. Indícios de chegada. Se o Chris Paul vai pro Lakers, hoje o Chris Paul já seria campeão da NBA de uma forma ou de outra, e disso eu também não tenho dúvida. Então, Chris Paul tem vários ICs aí no seu currículo. Perfeito, Flávio. Perfeito. Com isso, a gente tem... Pode falar. Recados finais. Não, eu quero saber só uma coisa, Flávio. Se o Cabra tá ouvindo a gente até esse momento, ele sabe onde é que ele encontrou a gente, né? Ele sabe. Tem que saber, né? É obrigatório. Se você não assinou ainda o nosso feed, no teu tocador de podcast favorito, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud, Radio Public, Breaker, dá uma olhada lá, só procura a gente pelo @Pads e Regatas, e para facilitar para você, também é Pads e Regatas em todas as redes sociais, não, Flavinho? É isso, cara. E se você quiser falar um pouquinho mais com a gente, padsregatas@gmail.com. A gente está também nas redes sociais, ali no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube, com certeza. Vai lá, deixa o seu seguir lá pra gente, é importante para o nosso crescimento. Muito obrigado para você que escuta a gente até agora, até esse momento. Nós agradecemos muito a participação de vocês, a gente lê todos os e-mails que chegam pra gente, a gente tenta falar o nome de todos vocês aqui. E a gente tem muito, muito conteúdo preparado para vocês. A NBA tá acabando, mas temos o draft vindo aí. A gente tem muito conteúdo sobre a NFL chegando para você à medida que a NFL vá aquecendo de novo, né? Depois de dormir um pouquinho. A gente vai trazer um pouquinho de Olimpíada para vocês também, para a gente poder ver aqui as grandes atuações dos grandes jogadores, apesar da gente não cobrir tudo da Olimpíada, mas a gente vai trazer o basquete para cá também, em pílulas de conhecimento aí, né? E então fica ligado que tem muita coisa boa vindo, você não pode perder. Hoje, como a gente deu para vocês de presente, um grande episódio com muito tempo aí, vocês têm bastante coisa. Hoje também não vai ter 2-Minute Drill, mas no próximo episódio, na quinta-feira que vem, a gente já vai ter 2-Minute Drill de novo. Muito obrigado por você que está escutando até agora mais uma vez. Eu sou o Flávio Merencio. Peace! Para finalizar, gostaria de lembrar vocês que se inscrevam no canal onde quer que vocês escutem os seus podcasts. Também no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook pelo @Pads e Regatas. Queremos ouvir vocês, então curtam, comentem e compartilhem com seus amigos. E a gente também pode se falar através da nossa mailbag, pelo padsregatas@gmail.com. Peace!